Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em Gênesis capítulo 17, verso 1, 2, 3 e 4. Vamos ler então. Quando Abraão tinha 99 anos de idade, apareceu-lhe o Senhor e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Firmarei a minha aliança entre mim e te multiplicarei extremamente. Então prostrou-se Abraão com o rosto em terra, e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, esta é a minha aliança contigo, serás pai de muitas nações. Pai, obrigado. Hoje nós queremos adquirir o mesmo princípio, o mesmo valor, a mesma lógica, a mesma ideia, a mesma unção, o mesmo manto, o mesmo DNA. Hoje nós aceitamos o desafio, os desafios, as implicações de sermos líderes que lideram com corações de pai e filhos que manifestam a natureza de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Hoje nós celebramos o Teu nome nesse lugar, e somos gratos por tudo que o Senhor está fazendo esses dias, e pedimos que o Senhor faça tudo aquilo que lhe aprouver. Venha a nós o Teu governo, seja feita a Tua vontade aqui em São Paulo, como ela é feita no céu. Em nome de Jesus, amém. Então, Deus estava procurando alguém para ser pai. Deus estava atrás de pais, porque Deus procura pais e Deus procura mães. Se você estudar a história do Brasil, falta-nos pais, falta-nos líderes, falta-nos gente que responde ativamente à implicação, o chamado, a vocação, o propósito, o destino de serem pais e mães. Nós temos na nossa história os fidalgos, que eram filhos de alguém, e aqueles peões que não podiam servir ao rei de cavalo, então eram julgados com um fórum distinto, um fórum diferente daqueles que eram filhos de alguém, os fidalgos, nos pelourinhos. Hoje nós estamos tendo o privilégio de viver 2000 anos depois de Cristo, em uma civilização ocidental, judaica cristã, com valores onde a família, a matriz que gera toda a consciência coletiva e toda a saúde da sociedade, é composta de pais, mães e filhos. Essa é uma construção social que veio a partir da fé cristã. Antes disso, entenda que os bárbaros não tinham essa composição familiar. Os romanos tinham pessoas numa elite que poderiam identificar seus pais, sua genealogia. Eles poderiam dizer que eram filhos de alguém, mas era uma elite, um grupo pequeno da sociedade que poderia celebrar a família como nós hoje a temos. E o que toda essa agenda marxista cultural procura fazer é nos levar de volta a esse estado de caos, de destruição, de barbárie, que foi antes que o cristianismo, a fé cristã, discipulasse as nações com os valores do Evangelho. Deus está atrás de pais e de mães, como achou Abraão, uma pessoa responsável, que iria levar a aliança dele às futuras gerações. Se você ler Gênesis 18, você vai ver, Deus diz: eu escolhi Abraão porque ele vai levar a minha aliança às futuras gerações. Deus escolheu Abraão porque Abraão iria levar a Isaac, a Jacó, ao povo de Israel, os encontros e as experiências que ele tinha tido com ele mesmo. Essa foi a razão principal de Deus escolher Abraão. Tem um episódio estranho na Bíblia, quando Deus quer matar Moisés. A Bíblia diz que Zípora
corre e circuncida o filho de Moisés, e Deus desiste de tirar a vida de Moisés. Entenda que o que a Bíblia está nos ensinando é que Deus não tem interesse em líderes que não querem levar a aliança para o futuro de outras gerações vindouras. O que a Bíblia está mostrando é que Deus é um Deus de muitas gerações, é um Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É um Deus que está na eternidade, vendo cada geração passar e construindo um mundo a partir de pais e de mães. Abraão foi chamado para ser um pai. Eu quero ser fiel àquela temática que está sendo aqui ministrada esses dias, neste evento, nessa conferência. O ponto é, há uma natureza selvagem em Deus, há um amor instintivo, o que o Jeremy Riddle chama de amor furioso. Salomão, o sábio, dizia: o pior lugar para você se encontrar na floresta é entre a ursa e os seus filhotes. Se você estiver na floresta, no meio da ursa e os seus filhotes, você está frito. Porque a natureza instintiva da ursa é proteger os seus filhotes com o custo da própria vida. O instinto maternal e paternal é o maior instinto que existe neste planeta. Você pode me falar das aberrações e das anomalias, como o instinto assassino de uma mãe, ou os animais que devoram os filhos. Isso é uma anomalia. A Bíblia diz que a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, na esperança de que a criação seja redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque toda a criação foi sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Isso são distorções e aberrações da natureza. Mas a natureza de um pai, de uma mãe, é como Jesus exemplificou quando chegou em Jerusalém. Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis vos ajuntar, como a galinha junta os pintinhos debaixo das suas asas, e vós não o quisestes. Portanto, desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. O que Jesus está dizendo é que a natureza de Deus, ela é uma natureza que protege seus filhos, que tenta aninhá-los, que tenta cuidar, que tenta gerar um ambiente propício ao seu crescimento e à sua prosperidade. Essa é a natureza de um pai. Quando você vê Deus falando sobre a ligação que Ele tem com os seus filhos, Ele diz através do profeta Isaías: ei, se uma mãe que amamenta seu filho pudesse se esquecer dele, se isso fora possível, eu, todavia, jamais me esquecerei de ti. Veja que Deus apela para o vínculo biológico mais poderoso que existe, que é uma mãe que amamenta um filho. Quando uma mãe amamenta o filho se torna como que uma parte de si mesma. Deus está dizendo: ei, se fosse possível que uma mãe pudesse esquecer do seu filho que amamenta, eu todavia jamais me esquecerei de você, porque o seu nome está gravado nas palmas das minhas mãos. É um amor furioso, é um amor instintivo. É isso que o Pai Celestial cultiva por nós. Jesus não é chamado do elefante de Judá, Jesus é chamado do leão de Judá. Porque leões são animais poderosos. Ele não é o mais forte, não é o maior, não é o mais inteligente, nem é o mais rápido. Mas quando o leão chega, todo mundo sabe que o leão está na área. E ele é um animal focado. Ele, quando enxerga algo, ele só enxerga aquilo, nada mais. O mundo não existe mais para ele, só aquilo. E se for você? E a natureza do leão exemplifica muito bem a natureza como Deus quer despertar em nós, como da tribo do leão de Judá, a nossa verdadeira essência de quem somos, a nossa natureza. Há um leão dormindo dentro de você. No seu poderoso livro Coração Selvagem, John Eldredge
fala sobre a natureza selvagem que existe em cada um de nós, que Deus colocou. As mães ficam preocupadas com os meninos, que ficam correndo de um lado para o outro, que se arranham, que se machucam, que correm. Mães, deixem os filhos ser filhos, deixem eles serem meninos. Hoje a psicologia tenta classificar em diversos estigmas e rótulos a liberdade que as crianças têm de ser a sua própria personalidade, a sua própria identidade, o seu próprio caráter. Então eles querem dar sossega-leão. Sossega-leão é emblemático. Para crianças, a fim de que elas não possam demonstrar aquilo para que vieram. Você já imaginou? A Associação de Psicologia Americana já catalogou 200 novas psicopatologias, e todo mundo agora tem um estigma, tem um rótulo. O que você é? Eu sou maníaco compulsivo. Ei, você não é um rótulo, você é mais do que uma doença que tentaram impregnar e colar em você. Livre-se desse estigma. Você tem uma natureza selvagem, você é da tribo do leão de Judá, você é aquele que ruge e os inimigos fogem, você é aquele que conquista territórios em nome do Senhor, você tem uma natureza de filho de Deus, você tem o DNA do Pai. Ei, me ajuda aí, faz alguma coisa. Deus está atrás de pais e de mães. Deus está atrás de líderes políticos que não enxergam as pessoas não como mais um voto ou uma oportunidade de poder, de legislar em causa própria por algo que ele deseja se beneficiar. Deus não está atrás simplesmente de líderes cristãos que simplesmente querem usar as pessoas, ou de empresários e empreendedores que querem simplesmente ficar ricos. Deus está atrás de pais e de mães que governam com coração de pais e de mães que lideram com coração de pais e de mães. A Bíblia diz no livro de Isaías capítulo 22, que havia um escrivão que tinha as chaves dos tesouros reais. Quantos querem as chaves dos tesouros reais aqui? E a Bíblia usa o texto de Apocalipse, ali em Isaías 22, dizendo: eu tenho a chave que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre, a chave de Davi. E Deus deu a Sebna, o nome dele era Sebna, e Deus diz: Sebna buscou autopreservar-se, Sebna quis construir a sua casa sobre os rochedos, e Deus diz: Sebna, eu vou te derrubar daí de cima, porque eu elegi Eliaquim, um homem que será um pai para os moradores de Jerusalém. Deus está atrás de pais e de mães. Deus está atrás de líderes que se preocupam, que tomam conta da sociedade e lideram um movimento de transformação. A verdade é que esse texto mostra o que está acontecendo no Brasil. Há líderes que foram infiéis em sua liderança, e Deus está trocando a riqueza de mãos. Todos esses escândalos da Lava Jato apontam para uma mudança de mãos das riquezas da nossa nação. E esse é um tempo de muitas oportunidades, porque Deus quer achar os empreiteiros que vão liderar com o coração de pai, os donos de frigorífero. Eu estou citando aqui alguns ambientes. Eu estou lá em Brasília, eu sei o que acontece, eu acho que todo mundo sabe. Deus está atrás de pessoas que Ele vai fazer enriquecer para construir, levar à frente a sua agenda de construção de valores e princípios nos quais a sociedade judaica cristã estão estabelecidas. Porque existem outros que têm um outro tipo de agenda para desconstruir o nosso modelo civilizatório. Eles estão ocupando espaços importantes. Na Bíblia existe 3 livros que contam a história de Ezequias. Ezequias aparece em 2 Reis, capítulo 18, 19, 20, 21. Aparece em Isaías, capítulo 39, 36, 37, 38 e 39, e aparece em 2 Crônicas, 29, 30, 31 e 32. Ezequias
é filho de Acás. Acás é um apóstata. E Ezequias é um reformador. A Bíblia diz que no momento em que ele assumiu o governo, ele foi e tirou os altos, tirou os santuários. Ele quebrou a ideia multiculturalista, panteísta, politeísta de muitos deuses. E o que ele fez foi reformar toda a sociedade de Israel naqueles dias. Ele restaurou o sacerdócio, ele restaurou a Páscoa, ele restaurou o ministério levítico, ele removeu o Neustã, a serpente de bronze, que nos dias de Moisés foi um movimento de avivamento, era a serpente de bronze, que todos aqueles que olhavam para ela eram curados, mas que gerações depois se tornaram pedras de tropeço. Portanto, aquilo que Deus fez em um passado distante pode se tornar um monumento ao invés de um avivamento. Pode se tornar uma pedra de tropeço. Aquilo que outrora foi fogo de Deus pode se tornar fogo estranho. Ezequias é um reformador. Ele vai contra os interesses, ele briga, ele reforma a sociedade, ele faz algo tão poderoso que a nação se une a ele. A Bíblia o descreve como o melhor dos reis de Israel desde Davi. Ezequias, o grande rei. Mas Ezequias vai ser atacado imediatamente, porque o diabo sempre te ataca em momentos decisivos. Mas Deus nunca te leva para uma batalha que você não está pronto para enfrentá-la. Quando Deus tirou o povo do deserto, Ele não os levou pelo caminho dos filisteus, porque eles não estavam prontos para enfrentar os filisteus. Eles estavam na idade do bronze, os filisteus na idade do ferro. Os filisteus estavam muito preparados e existia um ciclo que Israel tinha que passar para chegar até os filisteus. Então Deus não os levou a uma batalha que eles não estavam prontos. O ponto é, se você está enfrentando uma batalha, você nasceu para vencer essa batalha. Senaqueribe é o rei da Síria, o terrível rei. Ele tem uma maneira diferente dos gregos e dos romanos e dos próprios medos e persas de colonizar, de ocupar territórios. Ele pratica genocídio. Entenda que a Síria invadiu Samaria no ano 722 a.C. Ele recolheu os habitantes da terra, levou para longe aqueles que sobraram e plantou 5 novas nações, regiões, que foram chamadas posteriormente da região dos samaritanos. Os samaritanos nascem dessa mestiçagem, dessa mistura, onde ele tira pessoas de outra região e planta dentro de Israel. Então a semente de Deus estava sendo ameaçada. A promessa de Deus de que sempre haveria um descendente de Davi no trono estava ameaçada, porque Senaqueribe agora conquista 46 cidades ao redor de Jerusalém. Ele conquista Laquis. Você vai no Museu de Israel em Jerusalém, você vê os tapetes onde eles pintavam a conquista de Laquis. Ele entrava, passava o rolo compressor, o trator, destruía tudo, levava as pessoas para seu país, aqueles que sobravam, e colocava novas pessoas para habitar nas regiões conquistadas. O povo judeu ia perder a sua identidade de filhos de Abraão e de Isaac e de Jacó. Então Ezequias clama a Deus. Ele recebe uma carta do diabo. Quantos aqui já receberam uma carta do diabo? Ele recebe uma carta ofensiva. Rabsaque chega até os muros de Jerusalém e fala coisas horríveis. Você pode ler a Bíblia, eu não quero nem citar algumas coisas que ele fala, porque elas são extremamente ofensivas. Ele fala desde o sujeito beber a sua própria urina, a que não vos engane Ezequias. Se vocês tiverem 2.000 cavaleiros, eu vou dar 2.000 cavalos para vocês lutarem. Vocês não têm coragem de lutar. Eu vou dar cavalos para vocês lutarem contra mim, porque vocês não são homens, vocês são frouxos. Está parecendo Golias dizendo para o exército de Israel: tem homem aí? E o povo de Israel estão de folga agora. Rabsaque ofende de maneira grotesca a todos os que estavam ali em cima dos muros ouvindo sua mensagem de ódio.
Ele diz outras coisas do tipo: eu vim em nome do Senhor contra vocês. Não vos engane, Ezequias, foi o Senhor que me enviou. Já viu o diabo chegar até você com uma doença, uma enfermidade, uma dívida e dizer: foi o Senhor que me enviou? Teologia errada. Ele diz assim: onde estão os deuses de Aspardes, Servavaim, de todos esses outros nomes, que são nomes bons de você colocar no seu filho? Onde estão os deuses dessas nações que puderam protegê-los? Não vos engane, Ezequias, porque o teu Deus é igual aos outros deuses. Teu Deus é igualzinho aos outros deuses. Então Ezequias ouve tudo aquilo. Pega aquela carta, entra no altar, se ajoelha e diz: Deus, responde. Quantos têm uma carta para apresentar para Deus e dizer: Deus, responde? Quantos querem que Deus responda alguma coisa por você esses dias? Eu quero lhe dizer que Deus me trouxe aqui para te dizer que Ele vai responder todas as cartas que o diabo te enviou. A resposta já está no caminho. O profeta Isaías vem, Deus dá um insight para ele sai de onde estava e diz para Ezequias: Ezequias, assim diz o Senhor para você, diga ao rei da Síria: a virgem, filha de Sião, zomba de ti, e meneia a cabeça atrás de ti, nem uma flecha será atirada nessa cidade. Ezequias é então o intercessor, ele é o sujeito que ora e o céu se abre. Deus de madrugada envia um anjo ao arraial dos assírios e mata 185.000 soldados. Quando você lê Heródoto, ele mostra que naquele momento histórico houve uma praga no arraial dos assírios, naquele justo momento que matou milhares de pessoas, e eles tiveram que voltar para a Síria. Normalmente os povos como a Babilônia e os assírios nunca contavam as suas derrotas. Somente Deus e esse livro são sinceros com os erros e acertos dos homens de Deus. Pois Ezequias é o reformador. Ele remove os altos, ele tira os postes ídolos, ele destrói Neustã, ele quebra os altares históricos do diabo, que estavam presentes de geração em geração. Ele é um transformador de culturas, ele renova o país com a Páscoa, com o ministério sacerdotal, com o ministério levítico. A Bíblia diz que nunca houve tanta alegria em Israel, desde os dias de Salomão. Ezequias é um intercessor. Ele é capaz de dobrar os joelhos e apresentar uma carta diante de Deus, abrir os céus e Deus envia anjos. Ezequias é o homem que ora e Deus envia anjos. Mas agora vem a pior parte. Ezequias fica doente. E Isaías é enviado até o palácio para dar a seguinte mensagem: essa enfermidade, Ezequias, é para a morte. Prepara e ordena a sua casa, porque você vai morrer. Ezequias sai, a porta se fecha. Isaías sai, a porta se fecha. E Ezequias vira o rosto para a parede. E chora. E clama. E pede. E invoca. E diz: fui fiel todos os meus dias. Fui íntegro, no melhor dos meus dias, nos dias da minha maior força. Não, Senhor. Deus ouve a oração. Isaías está descendo o pátio. E Deus diz: volta, Isaías. Já, Senhor? Já. Ele falou comigo. Essa oração desfaz todo o fatalismo que a gente tem dentro da cristandade, do tipo de que palavras proféticas são automáticas e vão se cumprir de qualquer jeito. Não, elas precisam da participação e da operação, da cooperação nossa, tanto boas como ruins.
Deus nos escolheu não para ser simplesmente marionetados. Nós somos colaboradores e estamos na construção de algo junto com Ele. E Ele nos chama para orar justamente para que apresentemos diante dEle as nossas ações, entremos em juízo com Ele. Deus ouve a oração de Ezequias, manda Isaías de volta. Alguns vão dizer que Ezequias não devia ter orado. Eu quero lhe informar que isso é um pensamento pagão. Depois você pode ler meu livro, eu trouxe o livro, posso anunciar o livro, claro. Eu falo um pouquinho sobre isso. É um livro que já está na 5ª edição em pouco tempo. Mas Isaías tem uma outra mensagem. Ezequias é o reformador, que quebra os altares. Ezequias é o intercessor, que ora e anjos chegam, que oram e os céus se abrem, que ora e exércitos são parados, o homem que para exércitos. Mas agora Ezequias é o homem que rasga sentenças de morte, e que retrocede o tempo. Quem tem a chave do tempo, a pedra do tempo, não é o Thanos, é Ezequias. Ele rasga a sentença de morte e Isaías diz: você terá mais 15 anos de vida. Qual será o sinal disso? Retrocederei 10 graus, o relógio solar de Acais, teu pai. Eu vou mudar o tempo. Que sujeito é esse? O melhor dos reis. Depois de Davi, nunca tanta alegria e tanto avivamento. Ele liderou o país a um avivamento. Ele é um reformador, ele é um avivalista, ele para exércitos, ele abre os céus, anjos vêm. Ezequias é o homem que ora e agora revoga as sentenças de morte. Ele encontra uma parede e enfia sua cara. Ele muda decretos, ele quebra sentenças. Ele retrocede o tempo, ele muda o tempo. Deus diz, mais 15 anos. E eu estudei todos os textos para pregar essa mensagem dias atrás na igreja. E Ezequias, diz a Bíblia, no livro de Crônicas, não agiu de acordo com o benefício que recebeu. Ele tinha 15 anos agora, ele tinha feito história, ele tinha mudado o mundo. E agora que ele recebe a oportunidade de viver mais 15 anos, ele tira o pé do acelerador e pisa no freio. Ele agora é o Ezequias bom vivant. É o Ezequias da adoração sem sacrifício. É o sujeito que não quer riscos, que não quer custos. Ele abaixa o preço, ele abaixa a oferta, ele abaixa os períodos de jejum, ele diminui a sua vigília, a sua intercessão. Ele já não é o reformador, ele já não é o intercessor, ele já não é aquele que vira o relógio do seu pai. Ele agora é um sujeito atrás de se divertir, de se aposentar, de aproveitar seus 15 anos que lhe restam. A Bíblia diz que ele não respondeu à altura do que lhe foi dado. Senhoras e senhores, eu mandei esses dias uma mensagem para meus pastores dizendo, sonhei com um de vocês dizendo que já não está querendo pagar o preço que pagou, ou não está disposto a entregar tudo. Nós, como Comunidade das Nações lá em Brasília, sabemos o custo de entregar tudo. Nós nascemos entregando tudo. Nossa vida está entregue. Nossa vida é o sacrifício. Nossa vida é a oferta. Porque você não pode ir muito longe com Jesus, levando consigo muitas coisas. Apesar de tê-las, e não é errado tê-las, apesar de possuí-las, elas já estão sacrificadas, elas já estão entregues, e você não precisa ser convencido a isso, porque um adorador é um prostrador,
Não aquele que simplesmente canta, mas aquele que sacrifica. Um estilo de vida de quem sacrifica, de quem pega suas coroas e oferece diante do altar seus diplomas, sua sabedoria, seus triunfos, suas vitórias, suas conquistas, são suas. Mas muitos de nós recebemos oportunidades, recebemos privilégios, temos a chance de fazer a história, e nós entramos no modo status quo, nós entramos no modo preservação. Afinal de contas, nós temos 15 anos adiante, vamos curtir a vida, vamos nos tornar hedonistas. Eu tenho um grande problema com pessoas com estilo de vida hedonista. Eu tenho um problema com homens que têm 30, 40 anos e querem se divertir com as garotas lá na igreja. Aqui não tem isso em São Paulo. Eu tenho problema com esses caras bom vivants, esses aqui que a gente chama de carpetinho. Carpetinho lá em Brasília é o sujeito que soltava a pipa no ventilador. Ele botava a pipa assim, saía soltando a pipa e apanhava da vovó de pantufa, entendeu? E ele brincava de enfinca do carpete. Um sujeito assim, averso a qualquer sacrifício e qualquer oferecimento maior, de entregas profundas, de ternos e entranháveis afetos, porque os afetos são muito superficiais, e a vida cristã é muito rasa, é um marginal, é o sujeito que está na margem dos acontecimentos do reino de Deus. Ele comete o sacrilégio de morrer e entrar para a história, morrer na piscina das crianças. Alguém já ouviu a história do sujeito que morreu afogado na piscina das crianças? Como ele morreu? Morreu afogado na piscina das crianças. Quê? Irmão, se você tem que morrer afogado, morra na Fossa das Marianas, no Poço de Mindanao, 11 mil metros de profundidade. Onde é que ele morreu? Morreu 11 mil metros de profundidade. E o cara é fera, hein? Mas tem gente que o seu sonho é um insulto. Ele só está à busca de preservação. Jesus disse que aquele que quer ganhar a sua vida vai perder, e aquele que entregar a sua vida vai ganhá-la. Deus está atrás de pais e de mães que se sacrificam. Pais e mães sabem o que significa a palavra sacrifício. Minha vida mudou quando eu tive a Chara. Minha vida mudou quando a Caris nasceu. Nada é tão impactante na minha teologia como ter filhos e olhar para eles e dizer: se o meu ibope é tão bom com Deus como essas meninas têm o ibope comigo, eu sou um cara feito. Porque a natureza do amor de Deus é selvagem. É um amor instintivo, é um amor furioso, que defende a sua prole, que defende o seu povo, que abre os céus, envia anjos, derrota exércitos, livra o seu povo. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Mas aí vem o pior. O pior é que Ezequias recebe os emissários da Babilônia. E ele mostra seus palácios. Isaías já chega pertinho. Isaías é aquele cara que fica assim, né? O que o rei está fazendo? Rei, o que você fez? Eu mostrei tudo para eles. O que eles viram? Viram tudo, não deixei de mostrar nada. Pois assim diz o Senhor para você, Ezequias: haverá dias de que o tesouro que os teus pais entesouraram e tudo que você conseguiu ajuntar será levado pelo o povo de onde veio esses emissários, os babilônios. E aí vem o texto mais incrível. Incrível é que você não consegue acreditar. Incrível é abominável. Incrível é terrível. Mas incoerente. Eu li esse texto tantas vezes, eu falava: o que está acontecendo? Ezequias ficou aliviado, porque aquela profecia não iria se cumprir nos seus dias, mas nos dias dos seus filhos. O quê?
eu vou deixar uma conta para eles? Eles vão pagar o preço das minhas omissões? Este definitivamente não é o coração de um pai. Um coração de um pai diz: Deus, eu quero uma parede, eu vou botar a minha cara lá, e eu não vou sair da fortaleza, até que eu tenha uma resposta à minha demanda. Deus comigo, não com eles. Deus para mim, sobre para mim, julgue a mim, mas não meus filhos. Um coração de um pai é o coração que vai abrir os céus outra vez. Onde está o sujeito que derrota exércitos? Onde está o homem que rasgou a sua própria sentença de morte? Que pegou o diagnóstico de câncer e disse: fora, submetido, vencido, destruído, pisado. Onde está o homem que Deus envia anjos em resposta à sua oração? Onde está o homem que agora simplesmente se refugia e diz: que bom que não é comigo? Mas ainda não chegou o pior. Segunda Reis 22 diz assim: e começou a reinar Manassés quando tinha 12 anos. 12 anos. Ezequias morreu. Manassés começou a governar com 12 anos. O que o coloca nascendo no período de tempo dos 15 anos. O período onde a oferta já não era mais a oferta de sacrifício. Onde a adoração não custava mais nada. Onde o bom vivant queria se divertir, simplesmente curtir. Onde já não existia fogo, onde já não existia reforma, onde já não existia avivamento. Então a Bíblia diz no capítulo 22 de 2 Reis, que Manassés pegou os seus filhos, os netos de Ezequias, foi até o vale dos filhos do Inom, vale dos filhos do Tofete, e os queimou em adoração a Moloque, colocou-os dentro de uma fornalha e mandou os tambores tocar, para que o grito das crianças não fosse ouvido. Ele sacrificou os netos que Ezequias não conseguiu proteger. E a Bíblia diz que do melhor dos reis nasceu o pior dos reis. Senhoras e senhores, eu vim aqui desafiar você a dizer: Davi sacrificou pouco. Nós vamos mostrar o que é sacrificar. Eu vim aqui desafiar você a dizer: minha vida é o sacrifício. Eu vou aumentar o meu tempo de jejum. Eu vou aumentar a minha busca. Não que eu não possa ter alegrias, prazeres, celebrações e festas, mas eu não vou viver de celebrações e de festas. Minha vida será dedicada por uma causa muito maior do que a minha preservação e a minha vida. Eu vou construir um futuro para que os meus filhos morem nele. Eu vou construir um futuro para que as futuras gerações morem neles. Deus está procurando pais, Deus está procurando mães. Deus está procurando pessoas que vão bater no peito e vão chamar a responsabilidade para si. E vão dizer comigo: Senhor, nós vamos virar essa chave, nós vamos virar essa página. Esse país não vai continuar desse jeito, as futuras gerações não vão colher o resultado das nossas omissões. Nós vamos vencer essas paradas, essas fanfarras, essas abominações diabólicas, essa desconstrução do nosso modelo civilizatório. Nós não vamos ser omissos, nós vamos marchar, e ao custo da nossa própria vida nós vamos vencer. Nós vamos abrir os céus com as nossas intercessões. Deus vai enviar anjos, nós vamos encontrar uma parede e vamos enfiar a cara lá. Nós vamos revogar os decretos de morte. Nós vamos retroceder o tempo. E o nosso teto será o piso deles. Eu gosto muito disso. Eu gosto
essa coisa de que meus filhos não vão ter que lutar as batalhas que eu lutei, porque eu venci para que eles tivessem vantagem. Então eu peguei o bastão dos meus pais e estou correndo para colocar eles lá na frente, entregando para eles e dizendo: vão! Conquistem, ocupem, vençam. Deus está atrás de pais e de mães cujo estilo de vida não é de autopreservação, mas de sacrifício, onde a sua oferta vai aumentar, onde você vai espelhar aquilo que Deus fez por você, como diz o salmista: o que darei ao Senhor em troca de todos os seus benefícios para comigo? O que eu vou fazer por esse Deus que fez tanto por mim, tanto por mim, tanto por mim? Eu vou tomar o cálice da salvação. Deus está atrás de Abraãos e de Saras aqui. Deus está atrás de líderes que vão governar com corações de paz, que suportem o peso da sua promessa. Existe uma promessa pesada que Deus quer colocar sobre nós, para pessoas responsáveis, que vão agir de acordo com o benefício que receberam. Fique de pé essa noite.